Alô? Boa tarde, pessoal. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos vocês. Eu sou o Renan Germano, eu sou o diretor da Pauluzi. A gente sabe como é difícil, às vezes, achar um tempinho na obra, no escritório, para comparecer num evento como esse. Então, a gente fica bem satisfeito de ver o teatro lotado. A gente, quando lançou o evento no Facebook, em 10, 15 dias a gente estava com 600 inscritos, sem nem dizer o assunto do evento ou o conteúdo que ia ser tratado aqui. Então, isso nos deixa muito satisfeito, nos mostra a confiança que vocês têm, que vocês depositam em nós, né? E nos deixa com bastante responsabilidade sempre de procurar conteúdos, produtos e novidades para vocês. Né? Eu queria agradecer, né, os palestrantes convidados, o professor Dr. Roberto Lamberts, o professor Dr. Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, o engenheiro Marcos Daniel Friedrich dos Santos, a arquiteta Priscila de Castro Ribeiro e a engenheira Maria Angélica Covelo Silva, que vai conduzir os trabalhos. Vocês são a razão da excelência do nosso evento e o conteúdo trazido aqui. A gente agradece muito vocês terem aceito o nosso convite para estarem aqui com a gente hoje. Vocês viram no vídeo institucional agora que passou que a Pauluzi esse ano está completando 90 anos. É uma longa história. A gente já passou por bastante coisa, bastante momentos diferentes de mercado. E durante todo esse tempo a empresa sempre foi conhecida, foi reconhecida por produzir conhecimento, por produzir materiais, produtos de qualidade superior e fomentar discussões que ajudem toda a cadeia produtiva a melhorar. Tá? Então hoje a gente está fazendo um evento justamente para isso, para comemorar os nossos 90 anos fazendo o que a gente gosta de fazer e o que vocês esperam de nós. Né? A Pauluzi ela tem um comportamento diferente, pelo menos a gente se vê assim, a gente está no nosso DNA ser pioneiro. A gente prefere o risco de inovar do que o risco de ficar parado. Né? Então a gente está sempre buscando novidades para não ficar parado no tempo e para sempre levar para vocês, nossos clientes, parceiros, projetistas, professores, alunos, novidades que possam manter o a atuação da Pauluzi relevante dentro dos empreendimentos de vocês. Né? A Pauluzi, nessa característica de pioneirismo, por exemplo, a gente foi a primeira empresa na região a entregar blocos com MOOC, né, isso muito tempo atrás. Fomos a primeira empresa a investir em laboratórios que pudessem fazer a certificação e pudessem testar os nossos blocos cerâmicos. A gente sempre ajudou esse tipo de instituição porque sabia que era importante para todo o sistema funcionar que todos os materiais fossem acreditados e testados fora da empresa. Né? A gente foi também a primeira empresa no Brasil a fazer blocos estruturais de alta resistência, então ainda hoje os prédios mais altos de alvenaria estrutural estão no Rio Grande do Sul, com os blocos da Pauluzi. A gente já executou prédios de até 17 pavimentos. Então, essa característica sempre foi o que nos norteou, tá sempre nas nossas atitudes e nos eventos e atividades que a gente propõe. Né? Um outro exemplo, a maioria de vocês deve lembrar, a gente 3 anos atrás esteve aqui no Bourbon, a gente lançou o nosso manual de desempenho, onde a gente pôde mostrar para o mercado todo o trabalho que a gente tinha feito para atender as demandas da norma de desempenho. Esse material hoje é quase que um pré-requisito para tu fornecer ao mercado, mas na época ele foi um material pioneiro. Ele serviu de exemplo para muitos outros produtos, muitos outros sistemas, para que se procurassem a certificação. Esse material da Pauluzi e o evento também, ele é muito citado no Brasil todo, em palestras e tal, como um exemplo de empresa que buscou atender aos seus clientes quando eles precisavam. Né? Não ficou parado esperando ser obrigado a fazer. Né? Então a gente sempre se propõe a ter esse comportamento. Os últimos anos, né, eles têm apresentado um desafio diferente para todos nós. Né? O mercado mudou, a gente passou por um boom de euforia, né? Acho que para todo mundo era mais fácil do que para hoje, então a preocupação ela mudou, os processos eu escuto de vocês, né, ao visitar vocês, que os processos têm que melhorar,
os produtos têm que ser melhores, não basta só atender o básico da norma, a gente tem que procurar melhorar os produtos, porque essa etapa, mais ou menos, ela já foi ultrapassada. Agora a gente tem que dar um próximo passo, né? Então, assim, o que a gente se propõe hoje, aqui, com o conteúdo que a gente traz e as novidades que a Pauluzi vai trazer hoje, é justamente atender essas demandas de vocês, né? Melhores soluções, mais eficientes e também mais econômicas, porque aumentou para vocês, para todo o mercado, não só as construtoras, mas aumentou as regulações, as regras, as obrigações, e a gente tem que atender tudo isso sem aumentar o nosso custo, né? Esse é o nosso grande desafio. Então hoje a gente vai trazer novidades que possam atender, acho que todos os tipos de empreendimentos que vocês fazem, ou projetos que vocês elaboram, atendendo justamente a essas preocupações. É com isso que a Pauluzi se preocupa. Eu faço uma parte comercial da empresa, eu visito os clientes todos os dias e escuto muito isso, que a gente, lógico, tem que dar materiais melhores, tem que dar diferenciais, mas não pode aumentar o custo, né? Então, pensando nisso que a gente bolou o evento de hoje, essa foi o sentimento que nos norteou para hoje. Sem tomar mais o tempo de vocês, eu quero chamar o Juan Carlos, que ele quer dar um recadinho para a gente começar o evento, e espero que vocês aproveitem. Tudo bem, pessoal? O Renan levou 80% do meu discurso também, então eu estou complicado aqui. Mas, assim, nós preparamos o evento com muito carinho, muita dedicação. Grande parte da nossa equipe teve dias que passaram mais de 30 horas seguidas trabalhando para que tudo acontecesse aqui perfeito. Espero que aproveitem, tem bastante novidades, vocês acho que tem muitas palestras que vão compartilhar bastante conhecimento, nós preparamos para isso. E espero que aproveitem, curtam todo o nosso evento, né? E eu vou aproveitar agora para chamar a professora Maria Angélica Covelo Silva para iniciar toda essa parte de introdução. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos. É um prazer ter sido convidada pela Pauluzi para coordenar este evento novamente, como estive aqui no outro evento e apoiando no desenvolvimento aqui de todo o material e trazendo o conjunto de palestrantes que nós vamos ter hoje. Eu vou fazer uma breve introdução para contextualizar um pouquinho como que nós definimos os temas de hoje e que situação nós estamos no mercado em relação a esses temas, para que a gente possa contextualizar de fato o que nós vamos abordar aqui hoje, né? Nós tivemos uma trajetória da norma de desempenho. Essa trajetória, às vezes, parece pequena, só 5 anos que ela está completando agora, mas, na verdade, a trajetória da norma de desempenho é uma trajetória de 18 anos. Ela começou a ser elaborada no fim da década de 1990, início dos anos 2000, e nós estamos hoje em 2018 e ela vai agora entrar em revisão, né? E nós temos um convidado especial aqui hoje que vai poder nos dar essa visão de para onde ela vai, um depoimento que nós vamos ter depois do engenheiro Fábio Vilas Boas, que é nosso convidado especial aqui hoje, que foi o coordenador da revisão de 2013 e que está acompanhando todo o processo de planejamento de como essa revisão de 2018, 5 anos após ela entrar em vigor, vai acontecer a partir de setembro. Então, nós temos que lembrar que é um ciclo muito longo, né? O ciclo do desempenho onde nós estamos hoje. Nós tivemos a primeira fase, onde, logo que a norma foi publicada, nós começamos a investigar o comportamento dos sistemas construtivos, né? Investigar no sentido de conhecer de fato, e a Pauluzi e outras empresas foram conhecer como seus sistemas construtivos atendiam e respondiam àqueles requisitos novos que foram colocados. Estamos numa fase 2 de entender como esses sistemas se comportam no edifício a partir dos ensaios, como o projeto e execução tem que trabalhar com isso. Ainda estamos nessa fase de integrar esses sistemas construtivos dentro dos edifícios e nas interfaces entre eles. Temos uma fase 3 e 4 que nós ainda temos que passar, por isso está pontilhado aí na minha apresentação,
que é o aperfeiçoamento não só da norma de desempenho, mas de uma série de normas que estão relacionadas a ela, né, com o foco no conceito e na condição de desempenho, e chegar ao ponto de fato, vender desempenho, fazer com que o nosso cliente final enxergue desempenho naquilo que a gente está agregando, né? Porque isso é estratégico para o setor. Uma empresa que trabalha dentro de determinados parâmetros de desempenho, se ela não conseguir fazer com que o cliente final enxergue isso, ela vai ser igual àquela que não atende nada, né? Então, é uma questão estratégica para o setor que o cliente final enxergue esse desempenho. Tudo isso está passando por capacitação e mudança cultural, né? O nosso evento anterior, aí que vocês veem a foto, que foi aqui nesse mesmo teatro, foi uma das grandes ações de capacitação, e a Pauluzi faz esse papel aqui em todo o mercado do Rio Grande do Sul. Não só ela, mas uma série, as universidades locais, uma série de profissionais que atuam, porque não conseguiremos absorver totalmente isso sem capacitação, né? A absorção do conceito e da norma de desempenho faz com que a gente tenha que entender de fato o que é a caracterização do sistema que o fabricante faz, como é que isso tem que virar norma, né, dentro das empresas, de usar sistemas, padrões, né, dentro das empresas, procedimentos, de usar sistemas caracterizados pelos seus fabricantes e privilegiar fabricantes que caracterizam os seus sistemas, mas também que a gente absorva isso totalmente em projeto, né? Hoje, a gente pode dizer que a coordenação de projeto ainda trata a norma de desempenho, da minha experiência que circula o Brasil inteiro, como uma caixa preta, onde se diz assim para os projetistas, vocês têm que atender às normas de desempenho. Os projetistas, por outro lado, dizem assim, mas o que cabe a mim? Ninguém sabe direito ainda o que cabe a cada um, né? Coordenação de projeto tem que abrir essa caixa preta e tem que ser discussão técnica aprofundada em reuniões de coordenação de projeto, de como é que vamos atender cada item. Isso ainda não está acontecendo, né? O próprio fluxo de desenvolvimento de projeto, ele muda a partir da norma de desempenho e ainda não mudou totalmente como prática. Muitas coisas têm que ser antecipadas, decisões têm que ser antecipadas, avaliações têm que ser antecipadas em relação ao fluxo normal que nós estamos acostumados, né? Nós, em São Paulo, estamos fazendo um trabalho nesse sentido de estabelecer escopos de projeto, fluxo de projeto, onde cada um deve entrar, quem são os especialistas que devem entrar, mas tudo isso está relacionado a conhecimento técnico que toda essa cadeia produtiva tem que ter, né? A compatibilização vai acontecer fazendo com que aquilo que os fabricantes caracterizaram possa ser, de fato, harmonizado nos vários sistemas que compõem o edifício, né? E até mesmo o detalhamento de projeto tem que passar por mudanças para coisas que a norma pede, ela estabelece como premissas de projeto esses detalhamentos. A gente ainda tem um certo telefone sem fio no mercado em relação a isso, né? Eu recebo consultas e sou chamada para atender dúvidas e necessidades do Brasil inteiro. A gente vê assim, alguém que liga e diz assim, precisamos de todos os laudos que comprovam que o produto de vocês atende a norma de desempenho. Aí do outro lado, mas a gente só fabrica argamassa de rejuntamento, a nossa participação dentro do sistema é pequena, nós não temos que atender a norma de desempenho, porque é o sistema. E olha, a gente não tem laudo, a gente tem relatório de ensaio, né, que é diferente, laudo tem parecer, o que a gente tem são relatórios de ensaios que descrevem, né, detalhadamente aquilo que foi feito como ensaio daquela amostra, né? Então, a gente ainda tem uma dificuldade de a cadeia inteira entender o papel de cada um, o papel de cada produto dentro dessa história. A venda ainda é sem atributos de desempenho no produto imobiliário, né? Aí eu peguei trechos de material de venda de várias incorporadoras, onde a gente ainda fala de alto padrão, que não tem nada a ver com desempenho. Alto padrão é, muitas vezes, um porcelanato, um mármore, um granito, não tem nada a ver com desempenho térmico, acústico. Nós vamos ter que rever tudo isso, né? Senão não faz sentido, né? Ficha técnica do empreendimento de técnico não tem nada, porque só estou dizendo onde ela fica, quantos dormitórios tem, né? Não tem o desempenho de fato. Em que linguagem eu tenho que apresentar isso para o cliente? A gente pode mudar muito essa linguagem em relação até ao que se faz em outros países. Eu tenho uma coleção de memoriais de vendas de outros países no meu escritório, e material como esse que vocês veem aí, que é um material de uma incorporadora francesa, ensinando para os seus clientes
o que é a etiquetagem energética dos edifícios dos seus produtos para que o cliente enxergue o benefício que ele pode ter. Então, ou a gente educa o nosso cliente, como todas as indústrias fazem, toda indústria faz isso, né? Como é que a gente compra automóvel sabendo que ele tem ar-condicionado, airbag, freio ABS, uma série de características que a indústria nos ensinou que significa desempenho do automóvel, né? E a gente compra porque é bonito também, mas a gente compra sabendo os atributos que ele tem, né? Como eu também aprendi do Intel Inside, que eu aprendi o que é um produto da Intel dentro do computador, porque ela me ensinou isso, né? Então, se a gente não fizer isso, nós não vamos chegar naquele estágio 4 que eu mostrei. Então, o nosso primeiro bloco de apresentações vem trazer aspectos de desempenho que a gente entende que precisam ser melhor discutidos, com a palestra do professor Roberto Lambert sobre o desempenho térmico e eficiência energética, é algo que nós ainda estamos patinando nos nossos projetos no Brasil. O professor Luiz Carlos Pinto da Silva falando de vida útil, porque também tem muitas dúvidas sobre como a gente atinge aquelas vidas úteis que a norma de desempenho coloca, né? E o engenheiro Marcos Daniel mostrando o que aconteceu nas normas específicas de alvenaria de vedação e alvenaria estrutural e no que isso tem relação com desempenho, né? Aí nós vamos ter um bloco de perguntas com os convidados aqui, com um depoimento muito relevante do engenheiro Fábio Vilas Boas, mostrando em que estágio nós estamos e para onde vamos com a norma de desempenho, né? Nesse momento, nós ainda não abriremos perguntas do público, que será, então, num bloco final. Na segunda parte, nós vamos tratar disso integrado com tecnologia da informação, né? Eu sou de uma era que eu entrei aqui para fazer mestrado no NORE, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1984, e não existia computador PC ainda, né? A gente fazia cartões perfurados Fortran, ia lá para o CPD da URGS, que os mais, não vou dizer mais velhos, os mais experientes aqui na plateia vão reconhecer. Essa é uma foto do CPD da URGS lá em 1980 e poucos, né? Então, de lá para cá, nós fomos mudando muito, mas na construção civil tudo isso foi meio desarticulado, né? Os primeiros softwares que nós tivemos foram de orçamento, planejamento de obra, depois veio toda o abandono das canetas nanquim, das pranchetas para os softwares de projeto, né? E agora nós vamos entrar na integração de tudo isso, estamos entrando na integração de tudo isso, que é o conceito do BIM, né? Que traz aí uma evolução que vem fora do Brasil desde 1974, os primórdios do BIM são lá em 1974, com o professor Charles Eastman, nos Estados Unidos, que nós trouxemos ao Brasil há uns 3 ou 4 anos atrás, e que integra, de fato, né, a ideia de construir virtualmente e antecipar as decisões de forma integrada, né? Eu uso uma frase que os engenheiros de obra costumam me odiar por isso, que eu digo: obra não é lugar de pensar. Obra não é lugar de pensar, obra não é lugar de ficar improvisando as coisas. Nós temos que construir isto virtualmente e trabalhar, né, numa construção antecipada através do projeto, né? Aqui é uma foto de uma BIM Room, que é o uso do BIM trabalhando todas as interfaces, né, de obra a partir de um planejamento com todos os envolvidos, né, todos os participantes da obra, para chegar lá no canteiro, lá na frente de trabalho e não ter nada para resolver, está tudo resolvido, né? Nós temos que caminhar nesse sentido, isso é o caminho que o BIM vem tomando no mundo inteiro, né? Nós temos que trabalhar muito o lado da informação, porque a parte forte do BIM não é o modelo. O modelo em si, a gente tem N softwares que constrói o modelo, é como a gente alimenta esse modelo, que tipo de informação a gente põe lá dentro. E fabricantes como a Pauluzi já estão trabalhando as suas bibliotecas justamente com as informações de componentes e sistemas construtivos com suas características de desempenho, né? Eu clico lá e vejo a característica de desempenho e nós vamos ter que trabalhar muito o I do BIM, como nós vamos ver mais tarde, na palestra da segunda parte, né? Cabe a nós, no setor, definirmos a velocidade com que a gente vai se alinhar com isso tudo que acontece no mundo já, como eu mostrei, vem de muitos anos, né? Eu tive há 2 anos atrás um congresso na Finlândia e o representante do governo finlandês
Já desde 1999 nós trabalhamos com BIM, de 2001 para frente só aprovamos projetos em plataformas BIM, né? Então isso muda radicalmente a nossa produtividade e uma série de efeitos, né? Em algumas empresas fora do Brasil, isso já é uma premissa de trabalho. Aqui, de novo, é o exemplo da Bouygues, que trabalha com essa ideia de construir antes, né? Ela constrói virtualmente antes de construir fisicamente no canteiro. Então, esse nosso painel, depois do intervalo, vai ser um painel onde a Pauluzi vai apresentar as suas novidades. Vamos ver que novidades são essas, para todo mundo ficar aí com um pouco de suspense. E vamos ter uma palestra da arquiteta Priscila de Castro Ribeiro, que é gerente BIM da 5 Engenharia em São Paulo, sobre a real contribuição do BIM para o desempenho, para a produtividade, para custos. E no final, então, vamos chamar todos aqui e abrir para uma participação do público, fazendo perguntas através de um mecanismo aí que a gente vai mostrar. Então, essa é uma introdução para a gente situar um pouquinho a nossa tarde de hoje. E eu quero já imediatamente convidar o primeiro palestrante, que é o engenheiro Roberto Lamberts, professor Roberto Lamberts. O professor Roberto Lamberts é engenheiro civil, mestre e PhD em engenharia pela Universidade de Leeds, no Reino Unido. Ele é gaúcho, vocês vão ver que ainda tem um sotaque, embora ele esteja há muitos anos radicado em Florianópolis como professor titular do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo coordenador geral do LABE, que é o Laboratório de Eficiência Energética das Edificações, que é um dos maiores centros no Brasil na área de eficiência energética em edifícios, né? E a gente encomendou para ele uma palestra que, como gaúcho, ele mostrasse muito o lado da eficiência energética e desempenho térmico nas zonas bioclimáticas do Rio Grande do Sul, embora ele vá dar uma conceituação geral para vocês. Muito obrigada. Vamos passar, então, para o professor Roberto Lamberts.